Felipe Luiz precisa voltar lá atrás em 2019 e tirar lições de Jorge Jesus. É isso mesmo, Felipe Luiz precisa resgatar o que Jorge Jesus implantou no Flamengo. Hoje o Flamengo enfrenta o Madureira, segundo jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que ganhou o primeiro jogo por 3-0, provavelmente vai confirmar a classificação para a final para encarar o Fluminense domingo que vem. E o Flamengo de Felipe Luiz mais uma vez muda a escalação inicial para esse jogo. Mais um jogo, Felipe Luiz usa outra escalação. E eu quero fazer essa comparação em relação ao Jorge Jesus. Jorge Jesus tinha os seus 11 titulares muito bem definido. E eu acredito que um dos motivos do sucesso do Jorge Jesus em 2019 com o Flamengo foi esse, a espinha dorsal que o Jorge Jesus colocou, implantou no Flamengo em relação à titularidade. Coisa que não acontece com o Felipe Luiz em 2026. 2026 está sendo um ano muito ruim para o Flamengo e principalmente para o técnico Felipe Luiz. A gente sabe da capacidade dele, mas, ao meu ver, não sei se você concorda comigo, Felipe Luiz tem que descer o salto, ser humilde, reconhecer que está dando errado e mudar e converter essas peças aí, esse estilo de jogo do Flamengo. Jorge Jesus, ele tinha, como eu estou dizendo, muito bem definido os 11 titulares e mudava peças no decorrer do jogo. Quando tinha desfalques, não tem jeito, teria que mudar, tinha que mudar. Felipe Luiz está fazendo totalmente o inverso de Jorge Jesus. Cara, eu não quero levantar a bola aqui de comparação. Cada qual tem a sua estratégia, tem o seu jeito, a sua maneira e estilo de jogo. Eu quero dizer que Felipe Luiz precisa encontrar um time ideal. E aí, muitos vão dizer, mas ele faz isso para gestão de grupo. Muitos jogadores vão ficar insatisfeitos por não ter minutagem. Cara, Jorge Jesus fazia isso e ninguém ficou insatisfeito. Alguém ficou insatisfeito naquele Flamengo de 2019, que ganhou Libertadores e Brasileirão também? Ninguém estava insatisfeito. Pelo menos eu não sei de notícia nenhuma que algum jogador ficou insatisfeito. Então, ele tem que parar de ser paizão de todo mundo, amiguinho de todo mundo, e começar a ser um treinador de verdade. Nesse sentido, tá, gente? Nesse sentido. Então, o Felipe Luiz, ele precisa definir quem são os meus titulares. É XYZ? Então, eu vou dar continuidade e consistência para esses jogadores. Porque o Flamengo não está tendo consistência. E, como eu já falo aqui sempre, se o trabalho do Felipe Luiz esse ano tivesse dando resultado, ok, mas nós já vamos para março, já perdemos duas finais, e o trabalho não está surtindo efeito, não está dando resultado. E se uma coisa em qualquer área de trabalho ou da vida não está dando resultado, você tem que pular fora ou você tem que mudar. E é isso que tem que acontecer no Flamengo de 2026. Tem que mudar o estilo, tem que mudar, enfim, tem que mudar. Se não mudar esse ano, meu amigo, vai se confirmar como o ano de 2023, que o Flamengo ficou chupando o dedo, ficou no branco. Então assim, cara, esse vídeo aqui é um vídeo de reflexão para o Felipe Luiz, para a diretoria, para o José Boto. Cara, precisa mudar. Eu não sou a favor da demissão do Felipe Luiz. Até porque quem hoje
está no mercado para o Flamengo colocar no lugar do Felipe Luiz? Tem alguma peça que possa colocar aí no lugar do Felipe Luiz? Mesmo que tenha, é um novo recomeço. Então o cara já está lá. O que precisa ser feito é colocar as coisas nos lugares corretos. Flamengo precisa de consistência. E nada melhor do que consistência é a repetição. Repetir time titular. Pelo menos uma espinha dorsal. Todo jogo, peças diferentes. Todo jogo, jogadores diferentes. Cara, não dá. Tem que ser consistente. E o Flamengo encara hoje o Madureira com mais uma escalação diferente. Olha só a provável escalação para o jogo de logo mais. Tem no gol Endrel, na lateral direita Royal, que todo mundo sabe como que é. Cara, firma o Varela como titular e acabou. Se ele se machucar, se ele se contundir, se ele estiver desgastado, põe sim o Royal. Mas, cara, não tem lógica colocar o Royal tendo o Varela à disposição. Não tem lógica nenhuma. Aí o miolo de zaga, Léo Ortiz e Vitão, mais uma dupla de zaga diferente. Alexandro na esquerda, Everton Araújo, que esse ano de 2026 é um dos jogadores que está, vamos dizer assim, sobressaindo, né, ao lado de Jorginho e, ao meu ver, de Arrascaeta, né? Com ele, na dupla de volante ali, De La Cruz, mais à frente Carrascal, Paquetá, Cebolinha e Pedro. Então, cara, o Felipe Luiz, ao que parece, pode ser que não, mas o Felipe Luiz, ao que me parece, ele está perdido. Ele parece que ele perdeu o grupo. De tanto querer abraçar todos, parece que ele se perdeu. Então, cara, se eu tivesse no lugar do Felipe Luiz, eu ia descer o salto, ia ser humilde, reconhecer que não está dando certo, ia colocar os melhores em campo e falar, olha, a partir de agora vocês serão os titulares, vou dar tempo para vocês, 5, 6, 8 jogos, vamos dar consistência, se não der certo, vamos mudar novamente. É assim que eu entendo que deveria ser feito as coisas no Flamengo de 2026. Felipe Luiz precisa mudar a metodologia de jogo dele. Se não, meus amigos, como eu já falei, vai ficar difícil esse ano de 2026. Mas eu quero saber de você, o que você acha? O Felipe Luiz, ele tá indo no caminho certo? Eu acredito que não, tá, gente? Eu não quero influenciar aqui a sua opinião, mas eu acredito que não. Agora, se você acha, assim como eu, que Felipe Luiz está indo para o caminho errado, deixa aqui também o seu comentário. Seu comentário é valioso aqui pra gente. Aquele like também que fortalece, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!